Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amados, sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Glória a Jesus. Amados e queridos irmãos, eu vejo o apóstolo Paulo, ele dando esse ensinamento e também aliando alguns trabalhos na igreja de Corinto. E aqui nós vemos que a igreja de Corinto foi uma das igrejas que Paulo teve bastante trabalho com alguns problemas. E esses problemas, aleluia, ele vem tratando desde o capítulo 1, quando ele começa a dizer que há dissensões no meio da igreja. E ele disse que ele queria dar alimento sólido, mas naquele momento a igreja, ele não estava pronta para o alimento sólido, aleluia, ainda estava no leite. E nós entendemos que o leite é o alimento que é mais forte para a criança. Tanto que os médicos, eles mandam dar o leite e alimentar e dar a mama para a criança, que ela vai crescer forte, saudável e bem alimentada. Mas vai chegar um ponto que ela vai começar a pedir o alimento sólido. O seu organismo vai requerer o alimento sólido. Mas aqui, a igreja, que já estava grande, aleluia, ela estava ainda no leite. E esses problemas que a igreja estava passando, o apóstolo Paulo, ele estava tratando mediante a palavra do Senhor. E nós entendemos, amados irmãos, aleluia, que o leite é o alimento básico de toda criança, que vai fortalecer por resto da vida. Se uma criança ela não toma o leite, aleluia, que vem da própria mãe, ela vai ser uma doença que vai ser uma criança que vai ter uma imunidade baixa. E o apóstolo Pedro, ele fala na sua carta no capítulo 2, que devemos desejar o leite, que é a palavra do Senhor. Mas aqui está falando do alicerce, está falando das bases. A igreja problemática, porque as bases, aleluia, não foram, ou foram até bem ensinadas, mas não quiseram aprender, aleluia, ou não aprenderam como deviam. E se o crente, ele não aprende, aleluia, como deve, ou não é ensinado
como deve servir a Deus e buscar a Deus, aleluia, futuramente vai ser uma igreja problemática, vai ser um crente problemático. E aqui o apóstolo Paulo, ele estava tratando esse problema com a igreja por causa, aleluia, que a igreja, ela não se deixou ser tratada pela palavra, aleluia. E nós vemos que isto também é a causa de crentes problemáticos de hoje, porque a base, aleluia, que tem que ser sólida, tem que ser ensinada com verdade, aleluia. Muitos crentes estão deixando de lado, o discipulado é a base, baseado na palavra da verdade. Antigamente, quando a Bíblia Sagrada era ensinado, aleluia, esqueciam, cheio do poder, cheio da autoridade, aleluia. Mas a igreja de hoje, aleluia, quando está aprendendo, aleluia, o discipulado, muitas das vezes estão sendo ensinados desta forma. Quando você, aleluia, aceitar Jesus Cristo, vá para o culto, mas se não der para você ir, deixa para ir no outro dia, aleluia. Se não precisa se batizar, deixa para quando você puder. Nós temos que voltar ao alicerce da palavra, aleluia. O leite, o discipulado, a verdade, aleluia, tem que ser pregada com veracidade, mesmo que seja dura. O apóstolo Paulo, ele estava tratando a igreja, e aqui na reunião da ceia, que era uma reunião principal, e nós como cristãos entendemos que é mandamento do Senhor, porque quando a igreja se reúne para esta cerimônia, para este culto, nós entendemos, aleluia, que nós somos corpo, somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós trazemos à memória que nós somos corpos do Senhor Jesus Cristo, somos um organismo vivo, aleluia, num tempo tão difícil, em que o diabo ele se levanta e tem levantado tantos ataques contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem que voltar, aleluia, a essência, aleluia, de participar e não faltar os cultos de ceia, porque quando nos reunimos aqui, lembramos que somos corpos do Senhor, e o corpo, aleluia, está caminhando junto, o corpo está sendo alimentado pelo cabeça que é Jesus Cristo. O corpo, aleluia, ele não é independente, é dependente do Senhor Jesus Cristo. Oh amado irmão e irmã, aleluia, hoje você participando desta cerimônia da Santa Ceia do Senhor, Deus te traz a memória que você faz parte do corpo de Cristo, aleluia. O diabo ele pode até investir ataques contra a tua vida, aleluia, mas o cabeça está cuidando do corpo, a igreja está caminhando firme e forte, aleluia. Quando participamos da ceia do Senhor, lembramos que a igreja, aleluia, ela vive e anda em comunhão. Mas Paulo aqui estava tratando de alguns problemas dentro da igreja. Mas não existe igreja perfeita, aleluia, não existe igreja perfeita, sempre vai ter problemas, aleluia, pode ter conflitos, mas quando nos reunimos aqui para participar do pão, aleluia, e do sangue do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Deus ele manifesta a sua graça. O inimigo ele pode até querer cirandar, causar contendas, querer causar divisão, aleluia, mas quando chegamos aqui, mediante a palavra, mediante este culto, Deus nos lembra que a igreja foi chamada para andar em comunhão, e o Espírito Santo, que é o principal articulador da igreja, ele trabalha em nossas vidas, ele nos enche, nos fortalece e repreende todo ataque maligno. Hoje Deus ele está lembrando para a igreja, aleluia, que Deus levantou aqui a Comadésima como a igreja que anda cheia do poder, com a igreja que anda unida,
pelo poder do Espírito Santo. O que une a igreja, aleluia, não é partido político. O que une a igreja, aleluia, não é centro comunitário. O que une a igreja é o sangue do Cordeiro, aleluia. Se você crê nessa palavra, adore a Ele, receba renovo, receba poder, receba renovo da parte do Espírito. Alava-se a candoebe assai. Aleluia. E quando nos reunimos para participar da ceia do Senhor, aleluia, lembramos da importância deste culto. Por isso, irmãos, aleluia, que venhamos priorizar, aleluia, não apenas o culto de ceia, mas todos os cultos, que venhamos voltar ao primeiro amor, à primeira essência, aleluia. Pode se levantar o que for, aleluia, pode acontecer o que for, eu vou para a igreja louvar e buscar a face de Cristo. Ah, mas tem problema para resolver, eu resolvo depois do culto. Ah, mas tem isso para fazer, primeiro eu vou me encher, aleluia, depois eu vou resolver. Quem sabe eu chegando em casa, aleluia, a causa já está resolvida, o problema já está resolvido, aleluia. Temos que entender isto, amado irmão. Glória a Jesus. Hoje Deus nos trata pela palavra, hoje Deus nos renova. Então vamos, irmãos, aleluia, participar, aleluia, da ceia. E se o inimigo está jogando acusação na tua mente, se o inimigo está jogando, acusando o teu coração, saiba que o sangue do Cordeiro, aleluia, ele nos purifica de todo o pecado, aleluia. Esta é a raiva do inimigo, aleluia, porque ele pode fazer o que for, mas o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, nos purificando, nos perdoando. Por isso hoje participe, aleluia, com a mente no Senhor Jesus Cristo. Amém. Coríntios, vamos repetir a leitura que foi feita.